Então, boa noite, amigos. Para quem está nos ouvindo, estamos ao vivo na Web Rádio Caminho da Paz. Primeiramente, estamos testando o nosso som, como a gente faz uma live também no Facebook. É sempre importante a gente testar o som primeiro. Então, eu vou pedir para a Adri dar um oi aí, Adri, só para testar o som, por gentileza. Oi, pessoal. Beleza, Jailson também pode dar um oi aí. Boa noite a todos. Beleza, então se o pessoal quem já estiver entrando na nossa live puder nos auxiliar, se o som está chegando bom aí para vocês. E aí, para a gente começar a dar início ao programa. Hoje a gente vai falar sobre mais um programa que a Web Rádio Caminho da Paz oferece, que é Leituras que Iluminam. Então, esse programa ele passa na rádio durante a programação, e a ideia do programa Caminho da Paz, que é o programa que nós estamos fazendo agora, é que a gente traga todas as pessoas que participam da rádio, cada um trazendo as informações do seu programa. Então, para lembrar o pessoal aí, né? Estamos ao vivo na Web Rádio Caminho da Paz e gostaríamos que vocês nos ajudassem na qualidade do áudio. Aí, pessoal, traz aí num comentário, vê se o áudio está chegando bem aí. Quem está nos ouvindo pela rádio, tem um pouquinho de paciência, já estamos entrando com a nossa programação normal, o nosso programa Caminho da Paz, com o tema Leituras que Iluminam. Temos aqui a convidada do programa, que vai falar sobre o tema. Pessoal, alguém já tem ideia de como está o som aí, Jailson? Tá bom? Tá, eu tenho que botar no mudo, que senão vai sair esse som aqui no meu microfone. Oi, pessoal. De boa. Então, pessoal, pelo que nós estamos entendendo que o som está bom, então eu vou colocar a abertura do programa e a gente já vai começar. Velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira juntos com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, é vitória diante de seu olhar estar. O que te detém de amar, saber que não pode viver pro odiar, o medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Não, só tô te avisando, não. É isso aí, pessoal, estamos ao vivo na Web Rádio Caminho da Paz. O meu nome é Pablo e estaremos juntos para mais um programa que tem o nome da rádio. Só que ele é A Caminho da Paz.
Espero que todos estejam bem e aproveito o momento para fazer um convite a todos. Que confiram então a nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br. Deixe o seu recado e baixe nosso aplicativo na opção Links. E quem já está nos ouvindo pelo aplicativo pode acessar no menu no canto superior esquerdo e também mandar seu recado, pedir uma música e interagir com nossas redes sociais. Ou ainda entrar em contato pelo nosso WhatsApp 479-9107-8899. 479-9107-8899. Esses são os nossos canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participe! Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no programa Caminho da Paz, falando sobre o programa também da Web Rádio Leituras que Iluminam. E trouxemos a convidada Adriana Angioletti para falar um pouquinho do programa. Tudo bem aí, Adriana? Tudo certo, tudo bem por aqui. Beleza, vamos dar um oi também para o Jailson, nosso secretário aqui. Tudo bem, Jailson? Beleza. Então, pessoal, vamos ao que interessa, vamos ao nosso programa. Espero que o áudio esteja chegando bem aí para vocês. E a web rádio é uma web rádio nova, né? Não sei se vocês lembram, ela só tinha esse programa que se chama Caminho da Paz e ela era por muito tempo só no Facebook. Quando a gente criou a web rádio, que agora tem programação 24 horas, começaram a surgir as ideias dos programas. Então, Adriana, me fala para nós aqui, como é que surgiu a ideia desse programa em especial, Leituras que Iluminam? Então, eu sempre gostei muito de ler, muito de literatura, desde menina. Eu vivia enfurnada nas bibliotecas, tanto na pública como a do colégio, né? E o interesse pelos livros espíritas surgiu mais lá para minha adolescência, por ali, até inclusive o livro dos espíritos apareceu para mim através de uma professora de alemão. Ela me emprestou o livro. Foi bem interessante. Então, quando surgiu aqui o convite para participar da rádio, para imaginar assim, algum programa, né, que eu pudesse fazer, logo de imediato eu pensei num programa de resenhas, né, pensando logo em estimular essa luz, que para mim é uma grande luz no mundo da leitura. Eu me considero até uma aprendiz e que compartilho então essa riqueza, né, através do programa. Que bacana. Ô Jailson, tu tens algum oi para dar já? O pessoal já está ativamente aí? Como é que está o pessoal? Boa noite a todos, boa noite, Pablo. Então, a gente tem aí o Carlos Martins, Marisete Miranda, Cleia Rosane, a Tere já entrou aqui também, a minha irmã, Andresa, Marlete, Alvacir Massaneiro. A Tere disse que o áudio está bom, obrigado, Tere. Christian Possamay, Luciana Galvão, Maura Fernandes, minha mãe, Leonir Nunes, Camila Souza Mello e a Márcia Farias mandou um oi aqui pra gente. Boa noite para a Márcia também. Marlise Felipe, Deise Mendonça, Eliana Hilário, Áurea Popeng, Erides Manuel da Silva, Adriara Marion de Souza. E a Deise Mendonça, então, ela manda um boa noite, família espírita abençoada. Que bacana, né? Temos nossos participantes aí que sempre nos acompanham nos nossos programas. Mandar um abraço aí para o Christian, nosso amigo aí pessoal, o Christian, se vocês quiserem pedir ali, ele faz doce sem glúten, mas fazer propaganda para ele aí. E a Márcia hoje em dia está vendendo produtos orgânicos aí, pessoal. Já estou denunciando ela aí. Então, Adri, voltando ao que interessa, como que você vê a importância de um programa que estimule a leitura aqui pela web rádio? A doutrina espírita tem uma vasta literatura, né? Com obras de estudo, tem romance,
muita poesia. E a boa leitura, ela desenvolve a nossa intelectualidade, ela traz mais conhecimento, e o conhecimento espírita favorece muito a nossa melhoria, né? Então já é de grande importância. Também nos proporciona consolo, porque mostra que a vida continua após a morte física. Tem vários relatos, né? Muitos livros demonstrando isso, do Chico principalmente, mas vários mesmo. Provoca sentimentos em nós que acabam nos fazendo refletir, buscando o nosso autoconhecimento. Também nos faz viajar, né? Porque as histórias, os romances são muito lindos, soltando assim a nossa imaginação, a nossa criatividade aflora. Isso auxilia em tudo, né? A criatividade é muito importante, inclusive profissionalmente falando, né? Então, ler é muito importante e prazeroso também. Até aqui, vale lembrar quando o Espírito de Verdade trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo do Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. O amor aproxima, une, a instrução traz esclarecimentos. Que bacana. Para quem já conhece um pouco da doutrina, sabe que a doutrina espírita é muito rica em obras, né? E para a gente conseguir compreender um pouco disso, é importante as leituras. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem facilidade para a leitura, né? Às vezes não teve essa cultura da sua época de estudos, na época que estudava, não tinha costume, não tinha leitura. E é difícil, né, para quem quer começar. Mas, o Adri, assim, ó, quando a pessoa decidiu, não, eu quero conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, né? Tem algum livro que você pode indicar para a pessoa começar a ler? Pois é, a maioria das pessoas, sejam elas simpatizantes do espiritismo, ou mesmo os espíritas que já estão iniciando nos seus estudos na doutrina, né? A gente percebe isso bastante no ESD, nos grupos de ESD. Tem a mesma dúvida, que é, ai meu Deus, por onde eu começo? Porque é tanta coisa e a pessoa acaba um pouco perdida, um pouco confusa, né? Então a gente pode afirmar que é com as obras básicas, sempre, né? Iniciar o conhecimento da doutrina espírita. Até eu fiz um programa explanando os 5 livros de forma bem sucinta, né? O Livro dos Espíritos, de cunho filosófico, com aquelas 1019 perguntas e respostas, trazendo conhecimento de forma bem didática. O Livro dos Médiuns, de cunho bem prático e experimental. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é maravilhoso. Livro de cabeceira mesmo. As Máximas Morais do Cristo. Céu e Inferno, que tem até como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? Ele traz bem isso, trata bastante disso. A Gênese, que com os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, além dessas obras básicas, tem o que é o Espiritismo, também é legal, porque é um resumo da doutrina, né? Mas o que mais a gente indica é o Livro dos Espíritos, porque ele é bem abrangente, ele é bem detalhado, né? Quantas O perguntas e interessante respostas. do livro dos Espíritos é que você pode abrir ele também. É claro, a introdução é super importante, né? Mas às vezes você tem curiosidade inicialmente por um assunto em especial, aí você pode ir ali, né? E olhando as questões ali, ele é dividido em 4 partes, mas às vezes você pode ir direto naquela questão que você tem curiosidade inicialmente. E depois, aí, é claro, ler a introdução e começar pelas perguntas iniciais. Mas esse realmente é o livro que a pessoa deveria começar a ler, a se interessar, e ali vai responder muitas coisas, né? Vai trazer muitas respostas. Já isso, E tens algum comigo, comentário aí? Desculpa, Adri, pode falar. tá. Que eu ia só comentar que comigo foi bem assim, quando eu ganhei emprestado aquele livro, ele era muito grosso, assim, ele tinha todos eles, 5 livros num só. Eu fui direto no assunto dos sonhos,
porque era o que me interessava. E daí que me deixou muito animada e li tudo, né? Tudo que eu pude. O legal disso é que esse exemplo que tu citou, às vezes tem pessoas hoje passando por algumas dificuldades, né? De perder o ente querido, perder o emprego, tá com dificuldade num relacionamento, dificuldade financeira. Então ele pode ir lá direto nessas questões. Vão ter questões que vão responder essas nossas dificuldades, que é do ser humano e que já vem desde aquela época, né? Então ali realmente vai ser um consolo para aquela pessoa poder entender um pouco do que está acontecendo com ela. Como é que tá aí, Jailson? O pessoal tá participando pouco hoje. Mandaram uns boa noites aqui só. E a Eliane Hilário, ela pediu oração. Então, quem puder tirar uns minutinhos hoje, antes de deitar, para fazer uma oração, então, para a Eliane. A gente deixa o pedido encaminhado aqui, certo? Mandem as perguntas aí, pessoal. Vamos participar. Pois então. Então, Onde é que nós eu, estávamos mesmo? Fala, eu Adri. até tenho aqui um detalhe das revistas espíritas, né? Que ela é quase sempre bem esquecida, mas é muito rico o conteúdo dela para quem quer se aprofundar assim na doutrina espírita, conhecer, porque ela era como se fosse um laboratório para o Kardec, um laboratório do espiritismo, né? Ele recebia cartas, respondia a vários questionamentos, a fatos que aconteciam não só ali nos arredores da França, mas ele recebia cartas de várias partes do mundo com dúvidas a respeito dessa nova doutrina dos espíritos, né? Então foram 12 volumes até o desencarne dele, né? E hoje são vendidos em formato de livro por ano. Por exemplo, a Revista Espírita de 1859. Eu trouxe aqui porque eu comprei. E ela contém, ó, todas as revistas daquele ano nesse volume. Muito, muito bom, muito bacana. Essa seria uma dica assim para a pessoa que eu já li a codificação, eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais. Então, a revista Espírita vai trazer entre uma obra e outra, as próprias obras são textos da revista Espírita, né? Então ela vai aprofundar, você vai compreender um pouco melhor do que ler todas as obras ainda. Então, só para lembrar o pessoal que está nos ouvindo aí pela web rádio, pelo Facebook, estamos no programa A Caminho da Paz, falando sobre o nosso programa da própria web rádio, Leituras que Iluminam. Então vamos lá, Adri. Esse foi o livro que você indicaria, né? As obras básicas. Isso, beleza, vai resumindo. Então, quais foram os livros que você já divulgou no seu programa? Quem ainda não assistiu ou não escutou ainda o programa da Adri, Leituras que Iluminam, ele está lá no nosso canal do Facebook. Ele fica gravado e também ele tem reprises durante a programação da web rádio. Desses que você divulgou, Adri, tem algum que você prefere? Sim. O meu favorito eu ainda não coloquei no programa, mas eu até vou citar ele aqui no correr aqui do nosso programa de hoje. Então, eu queria começar falando do primeiro livro que eu fiz o programa, que é o Pão Nosso, uma coleção chamada Fonte Viva, né? E no conjunto, ele tem mais 4 livros além do Pão Nosso, que é Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Ali, o mentor do Chico, Emmanuel, traz muitas reflexões importantes mesmo, estimulando a nossa reforma íntima, sabe? E o interessante é que no início de cada capítulo, de todos esses livros, ele traz uma passagem bíblica, um versículo, e ele aborda e explica questões do nosso dia a dia com mensagens, então, maravilhosas, falando sobre, que tem a ver com aquele versículo. Muito legal, muito bacana, né? Pão Nosso também eu trouxe aqui, e essa é uma das versões, acho, mais novas que tem dele. E também daí na coleção A Vida no Mundo Espiritual, o Chico Xavier com o André Luiz, né? Eu fiz a resenha do Nosso Lar, tão conhecido, né, de todos nós, que inclusive tem o filme, nós temos, acho, acho não tem, né, na nossa programação,
o estudo desses livros, né? Sérgio Reis, vai ser o Com o nosso próximo programa Sérgio. Caminho da Paz, vai ser com o Sérgio Reis Ah, que sobre bacana. estudando as obras de André Luiz, bem lembrado. E essa coleção ela é composta de 13 livros, né? E termina lá com a obra E a Vida Continua, que é um romance que também tem um filme, né? E também temos, que eu fiz, deixa eu ver, na coleção Romances de Emmanuel, que ali está o meu favorito, né? Ele é um livro que toca mesmo, que não tem como a gente ficar igual depois de ler ele. Ele toca demais a gente, de todas as maneiras. E eu quero fazer a resenha desse livro logo também. Não vai ser o próximo, mas eu já estou elaborando ele. Tem dessa coleção, que são os romances de Emmanuel, tem uma sequência. Paulo Estevão não está nessa sequência. Então vem Há 2000 anos, que já tocou como radionovela na nossa web rádio. 50 anos depois, que está passando agora. Ave Cristo e o Renúncia. O Renúncia eu fiz resenha no programa Leituras que Iluminam. Essa E essa história. aí vai ser a própria sequência das radionovelas. Ah, é linda essa história. E esse livro Renúncia, que é o último lá da sequência dele, ela é uma história que se passa na França, diferente dos outros títulos. Todos os outros se passam na Roma Antiga, né? E nessa história também de Renúncia, o padre Damiano é uma das encarnações de Emmanuel, né? Ele é espanhol nessa história. Mas assim, como é que eu vou dizer? Como ele traz, todos eles trazem o cristianismo primitivo. Daí tu entende o que é ser cristão. Isso toca muito a gente, né? É bem. Bacana, esse teu programa que falou sobre o padre Damiano me ajudou na palestra que eu fiz esses dias. Eu estava falando sobre São Vicente de Paulo. E aí a basílica ou a igreja do padre Damiano era São Vicente de Paulo, e Linda, coincidentemente, né? Eu achei muito é interessante. linda. Eu estava vendo a reprise ouvindo, né, a reprise do teu programa e daí tu fala, né, sobre Fala. onde ele era padre. Me chamou E tu bastante sabes atenção. que é bem difícil, foi o mais difícil para mim fazer para não dar spoiler Uhum. nesse do Renúncia, né? Mas vale a pena ir lá conferir essa resenha. Beleza, vamos passar a palavra para o Jailson. Eu acho que tem algumas mensagens ali, Jailson. Tem sim. Tem um comentário aqui da Neide, nossa querida amiga. Mandou boa noite. Ela disse: vale lembrar que a leitura das obras ou outros livros espíritas e qualquer livro religioso, né, nos põe em conexão com o divino. E sendo assim, não deixa de ser uma forma também de oração. Bem legal, né, o comentário dela, que não deixa de ser, Verdade. né, a gente às vezes não analisa, a gente estuda, vai para um livro de história, vai pela história, às vezes vê um livro como as obras básicas, que é um livro mais de estudo, vai para aprofundar o estudo, e não pensa que isso aí também é uma forma de oração, né? E tem um comentário da Marlete aqui, né, ela tinha comentário já sobre a perda do esposo, e o que ela deve fazer para aliviar o coração. Talvez essas leituras possam ajudar ela, Adri. Eu trouxe uma colinha aqui, porque tem livros para quem perde entes queridos. Claro, tem vários, né? Mas eu trouxe alguns nomes aqui, porque sempre auxilia. A leitura, como a nossa amiga Neide falou, com certeza ajuda muito, porque a gente muda a nossa vibração quando a gente está ligado a uma leitura tão edificante, né? Então, eu vou até citar alguns. Aqui no caso, tem um que é para quem perdeu crianças ou jovens, né, filhos. Ó, Crianças no Além e Jovens no Além. Ambos são do Chico Xavier. Tem um outro livro chamado Do Outro Lado da Vida. Também é do Chico. Ninguém Morre. Também é do Chico. E tem um livro que tem filme também. Eu não sei se é Netflix, se é no YouTube, não lembro, mas eu já assisti várias vezes. As Mães de Chico Xavier.
é emocionante, mesmo para quem não perdeu alguém muito próximo. Então, são dicas assim bem que Ô, ajudam Adri, bastante. podia fazer um programa sobre esse assunto, né? Dia mesmo, Dicas de verdade. livros para quem perdeu um ente querido, dicas de livro para quem Coloca. perdeu um, né? Acho que seria bem interessante. Eu acho que as mães de Chico deve provavelmente ter no YouTube, sim. E eu É, acho que no né? Netflix também. É um É filme muito lindo, lindo. emocionante, baseado em fatos reais, né? Das histórias ali, é bem bacana mesmo. Olha, ótima indicação. Tens mais algum comentário sobre a última pergunta, Adri? Sim, porque eu fiz já de vários livros. Eu nem vou falar deles todos aqui, mas um deles também foi o Boa Nova, que foi o que eu coloquei essa semana, né? É um clássico da literatura espírita e ele nos traz uma reportagem, uma espécie de reportagem, né, do espírito Humberto de Campos, dos seus estudos lá na espiritualidade, porque foi permitido a ele visualizar acompanhando a trajetória de Jesus. Imagina a emoção que ele sentiu, né? Que eu imagino que ele pudesse não estar lá naquele momento, mas ele estava visualizando tudo acontecendo, né? E não só, então, da trajetória, não só de Jesus, mas da intimidade dele junto de todos que seguiam ele, os discípulos também, né? O livro eu trouxe também aqui, que é esse aqui. Fiz também do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também do Humberto de Campos. E é um livro que muita gente não compreendeu, mas é um livro muito importante, deve ser lido e relido para tentar compreender, porque a gente tem que lê-lo e pensar como espíritos, porque às vezes a gente não se comporta assim, a gente é espírita e esquece de pensar como espírito, né? Então ele é um livrão mesmo, assim. Um outro clássico que eu não fiz a resenha, mas é um livro muito bom que eu acho que eu devo fazer também, é A Caminho da Luz, com Emmanuel, que traz a história da humanidade sob a luz do espiritismo. Bem interessante também esse livro. Era isso. Vai ficar devendo esse aí para nós então, né? É, quero Caminho da fazer. Luz, é muito bacana. Então, pessoal, lembrando, estamos ao vivo aqui na Web Rádio, para quem está nos ouvindo pela Web Rádio. Estamos também no Facebook e estaremos também no YouTube, né? Esse programa fica gravado lá para vocês quiserem assistir depois, para de repente ver o nome do livro que não conseguiu anotar, vai estar gravado lá. Então se inscreva no canal para receber as notificações também, né? Aqui o Facebook também vai ficar gravado essa transmissão. E a Web Rádio amanhã às 10 da manhã temos a reprise. Então é importante também escutar a Web Rádio, temos toda uma grade de programação e os programas Leituras que Iluminam estão nessa grade, fazem parte da programação. Adri, para quem já ouviu o teu programa, já percebeu que ele encerra com uma poesia sempre. Por que você escolheu essas poesias? Então, além de eu gostar muito de poesia, não sou entendida não, mas gosto, sempre gostei. Tem um propósito, porque um dia ouvindo uma palestra da doutora Nete Guimarães, ela é psicóloga, é palestrante bem conhecida no meio espírita também, é uma pesquisadora. Ela diz que 80% das psicografias do Chico são de poemas. E isso não pode ser por acaso, ela até diz isso. Na verdade, esses poemas são um presente da espiritualidade para a nossa saúde mental. Ela afirma que declamar poesia em voz alta faz bem para o cérebro. Como a poesia, ela não é nem um texto e nem uma música, ela acaba criando uma nova área de atividade cerebral. É assim que ela explica, né? E claro, também ajuda a melhorar a nossa vibração em sintonia, como a Neide comentou. Não, não só a poesia, tá vendo? Todo um, né? Mas a poesia em especial, ela tem esse diferencial, que é uma ferramenta, né, contra a negatividade, a tristeza que a gente acaba às vezes sendo negativo durante o nosso dia e nem percebe, mas quem sabe a gente mudando nossos hábitos para boas leituras, a gente não vai se melhorando também, né? Aliás, eu tenho certeza que sim. Eu trouxe alguma informação sobre o primeiro livro do Chico também aqui.
que foi um livro de poesias. Pode ir lá, vai lá, vai lá. E foi o mais famoso do Chico, também esse livro. Ele foi publicado em 1932. O nome é Parnaso de Além Túmulo. Hoje a edição completa dele tem 259 poemas e 56 autores diferentes. E foi o primeiro livro, então, que ele psicografou, e ele ficou famoso porque causou muita polêmica na época, porque os críticos, os especialistas literários reconheceram o estilo e a autenticidade de cada um daqueles poetas já desencarnados. Imagina o fuzuê que não deu na época, né? E a análise deles foi a seguinte: ou o Chico tinha a mediunidade, ou ele seria um gênio da literatura, né? O detalhe é que ele só tinha a quarta série primária naquela época, o Chico, Legal, né? né? Isso aí. Então, não temos muitos comentários, pelo que eu estou vendo aqui, o Jairson não levantou a mão. Então nós vamos tocamos em frente, né? O pessoal deve estar entendendo tudo, todo mundo lê bastante livros. Se vocês quiserem botar aí também o livro que vocês leram e gostaram, de repente, né? Isso é importante também. A gente está falando aqui de obras espíritas daí, tá? Lógico que tem muitas obras que a gente gosta de ler, mas nosso exemplo aqui seria obras espíritas. Entre outros livros de outros médiuns ali, Adri, que não sejam do Chico, né? Que a gente sabe que ele tem bastante, com conteúdo valioso para o entendimento desses livros que não são do Chico. Tem algum que tem um conteúdo assim, importante para o entendimento do Espiritismo? Tem, com certeza. Inclusive, colocando sobre o que tu acabou de falar ali de livros espíritas e não espíritas também, eu tenho o hábito de ler 2 livros, um espírita e um que não é espírita, né? Eu terminei de ler No Morro dos Ventos Uivantes e Redenção. Redenção é um livro da Zilda Gama, pouca gente conhece ela, e é um livro maravilhoso também, né? Então, às vezes até é interessante, a gente não precisa ficar só na leitura espírita, porque existem vários livros muito bons também, né? Fora da literatura espírita. Mas assim, do que tu me perguntou, tem sim. Então, esse da Zilda Gama é um. Eu gosto muito dos livros da Ivone Pereira do Amaral. Ela tem uns livros bem fortes, como Memórias de um Suicida, né? Devassando o Invisível. Eu já fiz a resenha do livro dela, Nas Voragens do Pecado. Até eu emprestei ele para uma grande amiga. Ele faz parte de uma trilogia que é incrível, é de tirar o fôlego, assim, deixa muita novela lá comendo poeira, sabe? Porque ele dá todo tipo de emoções na gente. Ele é muito bom mesmo. Então, eu não tenho o primeiro porque eu emprestei, mas olha, ele tem uma sequência, né? Que é o Cavaleiro de Numiers, que é o segundo, que é esse aqui. E esse aqui, o drama da Bretanha. Parece que, pelo que se sabe, eles falam das vidas passadas da Dona Ivone mesmo. Bem interessante, né? Temos também aqui na nossa cidade de Rio do Sul, a Maureen Wettstein, que psicografou 2 livros, intitulados Nos Campos da França e Aconteceu em Paris, do Espírito André, e que foram publicados pela editora O Clarim. Uma literatura assim bem gostosa, flui super bem. As histórias têm conteúdo doutrinário e vale muito mesmo a pena lê-los, muito mesmo. Essas obras são encontradas na biblioteca das casas espíritas ou também na internet, né? A vantagem de se comprar, agora as bibliotecas não estão abertas, mas a vantagem de se comprar na casa espírita é porque você está ajudando a própria casa também, né, Adri? Isso, verdade. Tanto nas casas espíritas, a maioria delas tem para alocar, também para emprestar, né? Vários livros. E a venda, como você disse, auxilia, porque a casa também precisa da limpeza e de tudo mais, né? E, claro, hoje encontro também muitos livros em e-books que falam, né? Eu não sou desse tempo, não, eu preciso do livro de papel ainda, mas os e-books também é uma facilidade bem grande.
Para quem tem alguma dificuldade séria de visão, tem, né, no YouTube muita coisa em audiolivro. Então, deixar de ler, hoje em dia, assim, não tem muita desculpa, não. Tem muita facilidade, né? Sebos com valores baixos também. Eu tenho uma amiga que tem bem pouca visão e aí eu comecei a passar do YouTube mesmo as radionovelas, aquela que você citou antes, né? Tem há 2000 anos, quantos anos depois, várias obras já que são até encenadas com sons, né? Com tudo que como se fosse uma novela de verdade mesmo. E tem os audiolivros que às vezes é uma voz robotizada, né? Então eles pegam um Uhum. programa e faz a leitura do livro. Mas tem muita coisa para ouvir. Até quando a gente de repente está no trabalho, está fazendo alguma coisa, lavando a louça, né? Dá para colocar ali e escutando a obra. É bem, bem bacana. Mais alguma coisa, Adri, dessa questão? Tem os livros do Divaldo. Tem muitos livros ótimos, excelentes do Divaldo, com a Joana de Ângeles mesmo, sua mentora, né? Muitos falam que é muito difícil ler a Joana, e eu sempre ouvia isso, e eu pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir ler. Eu tinha medo até de pegar os livros dela, porque todo mundo falava, meu Deus, é muito difícil. E um dia, lá no Centro Espírita Operários do Bem, a dona Vani estava fazendo uma palestra incrível com o livro O Ser Consciente. E eu fiquei encantada. Eu corri na biblioteca no outro dia e encontrei o livro. Eu comprei ele, né? A leitura da Joana, ela é apaixonante. Ela é desafiadora, sim, mas é no sentido assim da gente se autoconhecer mesmo, sabe? Ele vai fundo mesmo nessa questão de emoções, né? Porque é uma coleção, chama Série Psicológica da Joana de Ângeles. E eu fiz um dos livros dessa série, eu fiz a resenha que chama Conflitos Existenciais. Acho que eu também tenho ele aqui, ó. Conflitos Existenciais. É um livro fácil de ler, na minha opinião, ele é fácil de ler e é muito bom mesmo. Tem ainda do Divaldo com o Manuel Filomeno de Miranda, também já fiz resenha do Transição Planetária, né? E esse livro, quando eu li, eu peguei emprestado, não tenho ele. E ele tem mais dois títulos que completam a trilogia, que é Perturbações Espirituais e Amanhecer de uma Nova Era. Excelente para a nossa época de agora, né? Para essa época que a gente está vivendo. Porque para a gente compreender um pouco melhor essa transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? Para a gente entender que não é assim, né? Num estalar que não vai ter um chamado galáctico, a gente vai acordando no outro dia e o mundo mudou, né? Nós estamos nesse processo, no meio desse processo, e cada um de nós está fazendo um mundo de regeneração. Ele vai ser mais lento ou mais rápido, dependendo de cada um de nós, né? E não tem uma outra forma da gente ter instrução, ter o conhecimento e poder tomar melhores decisões. Não? Então, como a gente falou no início do programa, vamos nos lembrar aqui que às vezes a pessoa está passando por uma perturbação, está passando por uma dificuldade e ela não tem ideia de como que funcionam as leis divinas, das histórias, do conteúdo da própria doutrina espírita. Então, somente eu tendo esse conteúdo aí, eu já vou ter ferramentas para suportar melhor essas adversidades, conhecendo essas histórias, conhecendo essas leis, conhecendo como funciona o universo, como funciona Deus, as mensagens de Jesus, como que é, o que nos espera lá na outra dimensão, o que as pessoas que já foram lá estão fazendo, né? O que elas encontraram. São importantes todas essas leituras e é um esforço que a gente deve fazer. É claro que no começo a gente vai dar sono, a gente até estava conversando sobre isso, né, Adri? No começo às vezes a Sim, pessoa acha difícil, como você falou, porque todo mundo diz que é difícil, um autor, um livro, mas a gente tem que se esforçar, nem que leia de repente uma página por vez, né, Adri? isso mesmo, isso mesmo. Até eu tenho aqui embaixo que eu vou comentar sobre isso, dando umas dicas Então assim tá, para o então espera aí, pessoal, então, peraí, tá? não vamos dar Melhor spoiler. para não. Aham.
Então, Adri, Eu, dentro desses muitos livros que a doutrina espírita trouxe, né? Chico Xavier tem mais de 400 obras, isso. existem classificação de livros que são espíritas e livros espiritualistas. Qual que é a diferença disso aí? Então, nas obras espíritas nós encontramos então os livros de romance e de estudo com esclarecimentos, que auxiliam a gente a entender a natureza, a origem e o destino dos espíritos, que somos nós, né? Assim como essa relação deles com o mundo material. E nós temos como a base, como alicerce, as obras de Allan Kardec, né? As obras básicas que eu comentei lá em cima. E tem uma frase bem conhecida assim, no nosso meio espírita, que a gente fala assim: todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Então, isso serve para as obras, para os livros também, né? De maneira alguma desmerece os livros espiritualistas. Isso só deixa bem claro quais são as obras espíritas, porque tem bastante gente que confunde ainda, né? Espiritismo com espiritualidade, com espiritualistas, né? Livros espiritualistas. Nós Mas temos, eu acho que nós temos algum recadinho lá. Vamos lá, Jailson. Bom, tem a Larissa Nayana Kremer, que mandou uma boa noite aqui para todos. E a Regina Schultz, Heinz também, e a Gisele Klaumann. E a Gisele Klaumann falou justamente disso, ó, nossa, e como eu ganho muito sono até para fazer o evangelho. Pois é, Gisele, tu sabes que eu tinha então esse hábito da leitura sempre, desde menina. Daí, claro, a vida da gente vai levando a gente para vários outros rumos, né? Abri comércio, casei, tive filhos, daí fui estudar de novo, a gente vai e pronto. Daí aquele hábito que eu tinha foi ficando de lado. Quando eu quis retomar a leitura, eu ganhava muito sono. Era uma grande dificuldade que eu tinha retomar o hábito da leitura. E eu sabia o quanto aquilo era bom para mim, porque eu lembrava de quanto prazer eu tinha quando eu lia, né? Então, onde vão entrar as nossas dicas mais para o finalzinho aqui. Eu queria até colocar ainda O Adri, eu acho um, que já é a próxima questão. Se tu quiser emendar. mas sabe, eu queria comentar uma coisa que eu lembrei do Divaldo, que olha só, ele tem 93 anos, né? E nesse ano de 2020, ele lançou um livro ainda, Vidas Vazias. Que exemplo, né? Esse ser humano, nossa. E também tem outros autores, claro que eu não vou conseguir colocar tantos autores, tem vários que eu nem conheço, que eu nunca li também, né? Como Leon Denis, por exemplo. Eu quero muito ler Leon Denis, não consegui ainda, porque tem muita coisa para a gente ir ainda, né? Estudar e ler, né? Mas ele tem livros incríveis, eu tenho uma lista de livros que eu quero ler dele. O André Trigueiro, como o Rossandro Klinde, André Trigueiro, eles nem são médiums, mas com certeza eles têm muita inspiração quando eles escrevem aqueles livros incríveis que eles têm, são livros excelentes também, né? E que auxiliam muito na questão também de depressão, na questão de pessoas que pensam, têm ideias de suicídio, né? Vamos lá então, Adri, para o que interessa, para as coisas práticas, né? Então, para quem está nos ouvindo, estamos na Web Rádio Caminho da Paz, também no Facebook, entrevistando aqui a Adriana Angioletti, que faz o programa na Web Rádio Leituras que Iluminam. Então, Adri, quais seriam essas dicas para aquelas pessoas que não têm o hábito, né? Como é que tem uma fórmula? Mais ou menos, eu acho que se a pessoa for ler deitado, assim, meio deitado na cama ou no sofá, já sugere que a pessoa vai dormir, né? Complica, é verdade. Primeira coisa, a gente tem que ter em mente sempre que a literatura, ela é um prazer, né? Se a gente não, já vai pensando, não, me dá sono, não adianta. Agora, quando tu pensa em tudo que ela vai trazer, todo o retorno que ela vai te trazer, tu já começa a pensar diferente, a tua mente já muda um pouco, né? Então, como tu falou no início, começar aos poucos, né? Alguns minutos por dia, algumas poucas páginas, como eu fazia, 2 páginas por dia no máximo, porque eu ganhava muito sono.
Então, vá aumentando aos poucos, com o passar do tempo, porque você mesmo vai dando, né, o tempo ali, né, que acha o melhor. As resenhas, não puxando a sardinha para o meu programa, né, mas as resenhas ajudam muito, bastante na hora de escolher um livro, porque o livro que a gente vai ler, ele tem que nos interessar, ele tem que nos empolgar, né? Senão realmente o sono vem também. Então, e outra dica bem legal é carregar sempre o livro contigo, porque às vezes a gente está numa fila, né, ou esperando, na fila é mais complicado, mas esperando, por exemplo, o dentista, esperando o médico, a gente, em vez de ir para o celular, a gente pode estar com o livro ali dentro da bolsa e dar uma lidinha também, não perder a oportunidade para criar esse hábito, né? Outra coisa, então, falando do celular, se for possível, pelo menos até obter, até conseguir o hábito da leitura, deixar o celular no silencioso enquanto vai ler aqueles poucos minutinhos, porque ele rouba muito nossa atenção. O celular é danado, né? Tem muita informação ali pra gente. E eu trouxe, então, da questão 685 do Livro dos Espíritos, que fala um pouco sobre isso. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ou seja, nós somos capazes. Então, basta querer, basta ter vontade, sempre vai partir de nós a decisão de desenvolver um bom hábito. Então, usando essa vontade, que é a maior de todas as potências no ser humano, nós vamos conseguir atingir este objetivo ou qualquer outro. Era isso, então. Todas essas Que eu dicas aí, tinha. se a gente não conseguir ainda, olha, É, é que talvez a gente também não pode se comparar com outras pessoas, né? Ah, tal pessoa lê tantos isso, livros, eu não tenho que ler na mesma velocidade, eu não tenho que ler os mesmos livros necessariamente. Para quem está estudando a doutrina espírita, a gente tem alguns livros, como a Adri já indicou, que são importantes para a pessoa ter uma noção, né, do começo da doutrina, das bases fundamentais. Isso é necessário, porque depois que você tem o conteúdo básico bem assimilado, eu posso ler outras obras sem problema, porque eu vou saber se aquela obra lá está dentro do que a própria doutrina já havia trazido, né? Então, esses conceitos básicos realmente são importantes, que vai estar lá no Livro dos Espíritos. Essas informações, que são as questões lá que nós tínhamos conversado, com vários temas, tudo que você imaginar lá, Allan Kardec perguntou. É claro que tem coisas que têm termos novos, tecnologias novas, que não poderia ser feito naquele livro, mas tem bastante coisa lá. Convido todos a lerem o Livro dos Espíritos. Se tiver curiosidade, olha na internet aí rapidinho, coloca lá, Livro dos Espíritos, dá uma olhada nas questões, passa o olho lá e você vai se interessar por alguma dessas questões aí. Vamos ver se o Jair tem algum comentário. Tem o meu mesmo. Não, é que assim, ele ajuda até no entendimento, né? Conhecer as obras básicas. Porque quando vai ler André Luiz, por exemplo, são muitos livros e ele traz situações e da vivência dele no mundo espiritual que traz muita informação complexa. E se já tem a base, né, das obras básicas, o teu entendimento das obras de André Luiz vão ser muito maior, né? E em geral, né, todas as obras. E não só para. Nós estamos falando aqui de doutrina espírita, mas para a nossa própria profissão. Né? Hoje, até para a gente fazer uma comida, tem as receitas. Nós estamos fazendo uma leitura ali, uma breve leitura, mas já é uma leitura. Então, a Adri tinha falado lá no começo sobre despertar a criatividade. Então, com as nossas leituras, eu vou enchendo a minha cabeça com várias ideias. E quando eu precisar ter uma ideia, eu vou usar desse conhecimento, dessas leituras que eu absorvi. Isso é importante, né? Expandir a nossa consciência, tomar o nosso tempo com coisas boas, porque essa questão do celular realmente é verdade, né? Não é só para leitura, mas
a gente deveria dedicar o nosso tempo, vou fazer isso, desliga o celular lá e faz aquilo, se concentra, né? Mantém-se aqui, fazendo agora aquilo nessa vez. Então, se a gente fica prestando atenção no celular todo momento, a gente não consegue se concentrar em nada. Aí, consequentemente, não consegue aprender nada de novo. E a nossa mente precisa estar aprendendo como se fosse um músculo. Quanto mais informações a gente tiver, mais esse músculo vai exercitando. Tem mais algum comentário aí, Adri? Ô Pablo, isso que tu falou de absorver é bem importante. É como quando nós estávamos no programa com a Tere, que ela falou da oração, né? Da gente falar automaticamente a oração. Parece que não é a mesma coisa de você ter uma prece sentida. Na leitura é bem parecido. Se você lê, sabe, às vezes teu pensamento já está longe, tu continua lendo. Não sei se alguém que lê faz isso também, mas eu fazia isso. Eu devorava. Eu li a coleção do André Luiz, eu não lembrava mais de nada, porque eu praticamente devorei aqueles livros há tantos anos atrás, né? Agora eu estou relendo eles, e bem calmo, e absorvendo. Isso é tão importante. Porque Estou lá no mundo daí maior já. a gente vai ler ali pensando assim, hoje eu vou ler 3 páginas. Tu vai querer acabar as 3 páginas rápido, né? Não se Isso. preocupa com a compreensão. Então, às vezes, se eu ler só uma página, mas compreender, melhor. Melhor do que eu ler 10 páginas e não compreender nada. É claro que muitas coisas, como o Jails comentou sobre essas obras, às vezes a gente não vai entender algumas coisas, né? Natural. Só que, como a Adri, por exemplo, está lendo novamente a coleção, ela já tem uma outra visão. Mesmo que ela Nossa, tivesse compreendido a primeira, agora ela vai compreender um pouco melhor. E até mesmo para a gente assistir uma palestra. Nós vamos aproveitar muito mais a palestra porque a gente já tem um conhecimento prévio e a gente acrescenta esse conhecimento com aquela palestra que a gente está assistindo. Então, é importante esse hábito da leitura justamente para isso, para expandir a nossa consciência, nossas ideias. Então, quando eu vou conversar com alguém, com um amigo, né? Hoje em dia pela internet, mas a gente está conversando com as pessoas. Que assunto que a gente conversa? Quais são as ideias que a gente tem? Qual é a informação que nós temos para passar para outra pessoa? É o que a gente lê, é o que a gente escuta. E o difícil da rede social hoje é que a gente acaba pegando só partes, citações, às vezes sem referência, sem profundidade. E já um livro não. O livro eu vou ler lá, né? Eu tenho que saber a capa dele, vou saber a introdução, quem é que fez, para quem que ele fez, com qual objetivo. Eu vou estudar isso ali, não simplesmente eu não vou só ler a ideia principal. Né? Quando a gente estudava, a professora de português mandava, faça uma ficha técnica lá. Daí a gente automaticamente já queria resolver a questão, né? E fazia maquinalmente. Mas realmente essa questão de ler e compreender deveria ser desde a parte do Evangelho, né, Adri? Eu vou fazer o isso. Evangelho no lar, como a Gisele estava falando ali. Mas eu vou ler o Evangelho, então eu posso ler só uma passagem só. Mas o importante é, peraí, se eu estou fazendo em casa com a minha família, o que vocês entenderam desse primeiro trecho aqui? Porque senão a gente lê toda a passagem, daí vai comentar, só lembra da última frase que a pessoa leu, né? Aham. Então é importante comentar desde o início. Não sei como é que tu faz aí, Adri, no Evangelho. Quando a gente faz aqui em casa, É, de ler, tu diz de ler aleatório ou desde o o início? Eu Evangelho não no lar, entendi. como é que tu faz? Tu já vai Ah, eu, comentando no início, tu faz um comentário no final? eu faço sempre com a minha filha. Uhum. Então a gente lê um trecho. Antes a gente abria aleatório, agora a gente está pegando do início ao fim, porque estava ficando viciado, né? Isso acontece. Né? Então a gente lê um trecho pequeno. Se sentir no coração que deve ler mais, eu leio mais. Senão a gente lê só um trechinho e comenta ele, daí ele abre o livro Pão Nosso, que eu comentei ali, é excelente também. Parece incrível, mas ele fecha sempre, sabe? Os assuntos fecham. Então a espiritualidade está muito presente quando a gente realmente está aberto de coração, né? Querendo essa Eles harmonização são dentro da relacionados, né? casa. O É. legal da leitura também, da gente adquirir esse conhecimento, essas informações e compreender, é que quando a espiritualidade precisa nos mandar um sinal, precisa nos intuir, precisa nos auxiliar, eles não conseguem trazer uma ideia nova. Eles não conseguem trazer palavras novas, sentidos novos que a gente já não tenha na nossa mente. Eu não sei se eu acho que o Divaldo, outra pessoa que escreve livros também, psicografa,
onde o Espírito pediu para ele ler algumas obras sobre aquele assunto, para ele poder ter argumentos, ter palavras que fizessem sentido para ele poder escrever. Então vejam que importante que é a gente ler essas obras básicas, ler os conteúdos, ler os romances, para a gente poder também ter, como se fosse um alfabeto lá dentro, uma biblioteca, ferramentas para que a espiritualidade superior, nosso anjo da guarda, possa nos ajudar melhor. Então como é que eles vão sugerir? Eles vão trazer uma lembrança, ó. Lembra naquele livro, a passagem tal, aquele exemplo? Agora aqui na tua vida, de repente, tu pode seguir esse exemplo. Então, Não, e nada se perde na mente da gente, como tu estavas falando, isso fica fixo. E na hora da gente tomar uma atitude, porque a gente não vai ficar só na leitura a vida toda, né? Uma hora isso faz você sentir vontade de praticar o que o Evangelho traz. Daí tu já estás bem preparada, bem calçado, como tu disse, porque aquilo é no hardware que a gente fala, tá que gravado. fica lá, fica bem gravadinho, e nada mais se perde. Tudo que a gente Inclusive, absorve, esses fica. livros que a gente vai ler, vai junto com nós para onde a gente for. Não é perecível, né? Isso vai estar na nossa mente, no nosso espírito. Então, como nós somos um espírito, para onde a gente vai, esse conteúdo também. Por isso que muitas pessoas têm facilidade de leitura, de interpretação, porque já tem esse costume da leitura já há muito tempo, né? E agora só reativou esse costume da leitura. Então, todo o aperfeiçoamento que a gente puder fazer agora, a gente vai levar junto. Não é tempo perdido, como a Adri falou, não é conteúdo que não vai ser aproveitado, dependente da nossa idade. Né? O Divaldo Pereira Isso. Franco, com 93 anos, além de ler muito, provavelmente que ele lê, ele está escrevendo livros ainda. Né? Que bacana essa... E falando um pouquinho mais, Adri, sobre o livro da Maureen lá, né? Que é aqui da nossa cidade, um pouco ainda não é tão conhecido pela nossa cidade. Aqui, então, o pessoal quiser... Também tem na internet, se não puder comprar na Casa Espírita, mas são os 2 livros da Maureen. Tu já leu os 2 ali, Adri? O primeiro, Uhum. eu quero ir lá na biblioteca, a hora que abrir eu vou pegar. Que bacana, né? A Eu quero ler gente esse uma livro. vez fez um programa com ela aqui no Caminho da Paz, falando sobre essas 2 obras, falando sobre psicografia. Foi bem bacana. E ele é muito fácil de ler, ele é gostoso, você lê até bem, muito rápido, mesmo quem não tem o hábito, porque ele te aguça, assim, dá vontade de saber mais, sabe? Dá até uma tristeza que dá aquele sono, porque daí tu não aguenta mais, tem que deixar para outro dia. Ele é muito bom, muito gostoso mesmo de Eu já, ler. eu já vou passar as palavras finais para o Jailson e ele vai ler o último comentário ali, Jailson. Vai lá. Então aqui a Neide veio falar justamente sobre isso, né? Vai no mesmo sentido. Ó, entre todas as coisas boas do hábito da leitura, uma que nos favorece muito é o arquivo. Tudo fica registrado e arquivado em nosso cérebro. Quando precisamos fazer uma palestra ou dissertar sobre um assunto, a espiritualidade pode nos ajudar buscando informações no arquivo. E isso aí a gente pode ver, né? Como foi comentado. Chico Xavier tinha apenas a 4ª série, né? E ele escreveu tudo aquilo ali. De onde veio toda essa informação, né? Então, já das vivências dele. Então, Adri, agradecemos a presença. Faça a propaganda aí do seu programa, na nossa programação da rádio. E pode dar já boa noite pro pessoal aí. Então, boa noite, pessoal. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer mesmo, foi um desafio para mim, mas foi um grande prazer, eu adorei. Muito obrigada e boa noite a todos. Que Deus abençoe muito, muito a todos vocês. Então, pessoal, vamos chegando ao fim do programa. Espero que todos tenham gostado, estejam gostando ou gostaram do programa. E continue acompanhando a nossa programação na web rádio. Esse programa fica no Facebook gravado, depois no nosso canal no YouTube também. Lembrando da reprise amanhã às 10 horas. Então agradecemos a participação de todos e chegamos ao fim de mais um programa Caminho da Paz. Até o próximo programa. Tchau, tchau.